Olá, começa agora o MPTV, confira os nossos destaques. MPPI realiza a sessão solene de posse de procuradores e promotores de justiça movimentados na carreira. Regulação de pessoas idosas em abrigos de Teresina é tema de audiência pública realizada em nossa instituição. MPPI promove audiência sobre construção de fluxo de assistência social em Teresina. E no quadro Entrevista Especial, vamos falar sobre a atuação extrajudicial do MPPI com o promotor de justiça Sinobilino Pinheiro. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. O Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí realizaram uma sessão solene conjunta para empossar os novos procuradores de justiça do MPPI e os promotores de justiça movimentados na carreira institucional. Após o julgamento de 13 editais de movimentação da carreira, 5 promotores de justiça assumiram as vagas disponíveis para as procuradorias de justiça, com atuação junto ao Tribunal de Justiça do Piauí. Pelo critério de antiguidade, foram empossadas Ana Cristina Cerejo, na 3ª Procuradoria de Justiça, e Rita de Fátima Moreira, na 5ª Procuradoria de Justiça. Eu estou muito feliz, né? Eu estou com 38 anos e 11 meses de profissão, e é um sonho de todo mundo que começa a chegar ao degrau mais alto. E é um sonho realizado. Vou trabalhar numa procuradoria criminal, pretendo ir para as sessões no tribunal, acompanhar e fazer o meu dever. E representar o Ministério Público o melhor possível. Mas a emoção maior foi na hora, realmente, em que ocorreu a votação lá no Conselho, né? Agora eu estou com o coração assim mais tranquilo, mas está valendo. Eu espero continuar contribuindo para tornar o Ministério Público uma instituição forte e altiva, como ela deve ser e como ela tem sido esse tempo inteiro. Pelo critério de merecimento, tomaram posse Cláudia Seabra, na 20ª Procuradoria de Justiça, Eni Pontes, na 11ª Procuradoria de Justiça e Rodrigo Hope, na 12ª Procuradoria de Justiça. Os novos integrantes do Colégio de Procuradores receberam a medalha do mérito Procurador de Justiça Antônio Gonçalves Vieira. Eu recebo com um coração assim imenso de contentamento, mas acima de tudo eu recebo como um novo patamar de responsabilidade, não é? Com toda a consciência, a reverência e a importância do Colégio de Procuradores do meu Ministério Público. Então eu estou muito feliz, espero colaborar com meus pares, homens e mulheres que fazem a história do Ministério Público, que elevam o nome dessa instituição na defesa da sociedade piauiense. Muito feliz e com muita responsabilidade, vindo ao Colégio de Procuradores para contribuir com o 2º grau da instituição e esse 2º grau possa mais e mais se integrar ao 1º grau. Tá? É isso, Ministério Público juntos. Ao mesmo tempo em que a gente está assumindo esse novo desafio, galgando uma nova etapa na vida, mas aí fica também um pesar da etapa que passou, mas a vida é isso, é constituída de ciclos e agora se inicia um novo ciclo e eu espero poder imprimir nessa nova etapa da minha vida toda aquela garra, empenho que eu tive até então nas minhas funções que desempenhei. Na sequência, tomaram posse os promotores de justiça Raimundo Martins Júnior, na 1ª Promotoria de Oeiras, Fabrícia Barbosa, na 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina, Naíra Junqueira, na 2ª Promotoria de Valença do Piauí. Ela também assinou por procuração a posse da promotora de justiça Gabriela Almeida, na Promotoria de Paulistana. Também tomou posse o promotor de justiça Gerson Gomes, na 2ª Promotoria de Picos. Carlos Rogério Bezerra, na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, e João Paulo Santiago, na 22ª Promotoria de Justiça de Teresina. Toda vida que a gente tem essa movimentação e vai assumir uma nova unidade ministerial, um novo frio na barriga, né, para como é que a gente vai trabalhar, as nova cidade, né, novos termos que fazem parte da cidade, novos desafios, mas carregando, né, no espírito, né, e no ânimo, né, muita força de
de vontade, né, de prestar um bom serviço, né, ao nosso destinatário final, que é a sociedade piauiense. A promotoria que eu vou assumir, ela tem uma atribuição na área criminal, controle externo da atividade policial e sistema prisional, área inclusive do controle externo que já atuo no grupo de controle externo da atividade policial GACEB. E estou feliz com a promoção, elevação da carreira de inicial para intermediária e sempre com o propósito de servir a sociedade, agora especialmente a sociedade esperantina. Eu estou muito feliz com essa promoção, esperei muito por esse momento, estudei muito para isso também, conversei muito com o Sinobilino, sei que vai ser uma função difícil de assumir no lugar dele, mas ele me tranquilizou muito a respeito da cidade, da promotoria, da matéria, então estou bem feliz e empolgada para começar esse novo passo na carreira. A segunda promotoria de Pix é uma promotoria com atribuição sobre infância e juventude, além também de trabalhar com família. Não é novidade, porque quando a gente chega na promotoria final, nós já passamos por outras promotorias, que a gente chama de promotoria única, que tratam de todas as matérias. Então, do ponto de vista do que pode nos esperar, não tem nenhuma novidade. A expectativa é que é um desafio de uma cidade nova, por ser maior, né? São 16 municípios a região de Picos. E, inclusive, há cerca de 2 semanas atrás, eu visitei os 16 municípios e tive uma ideia do que vai me esperar, do quanto de trabalho que eu tenho para tentar aprimorar a prestação do serviço público no tocante a essa política da infância e da juventude. Algo que a gente já esperava bastante, né? Depois de mais de 8 anos em Luzilândia, né? A gente quer iniciar um novo ciclo, né? São Pedro é uma comarca mais próxima aqui de Teresina, acho que todo mundo almeja. E a gente espera que possa fazer um trabalho bom lá, como a gente fez em Luzilândia, né? Eu costumo dizer que se a gente saiu de uma comarca e a gente percebe que as pessoas reconhecem que a gente fez a diferença, espero que assim também a gente faça em São Pedro. Não conheço São Pedro, fui para Luzilândia, eu não conhecia Luzilândia também, escolhi e fui, agora São Pedro eu não conheço, vou chegar lá pela primeira vez para trabalhar e espero que fazer um bom trabalho lá. Agora é um novo ciclo, né? A gente vai assumir agora, remoção para a capital, mais trabalho, mas é uma especialidade, né? A Central de Inquéritos eu me identifico muito, acho que eu vou agregar muito valor lá à equipe que já está lá, os promotores valorosos que já estão lá. Uma nova função, é um novo cargo, uma nova atribuição e a gente vai aprendendo com o tempo o que é que vai melhorar lá. O evento foi presidido pelo Procurador-Geral de Justiça do Piauí, Cleandro Moura, e contou com a presença de autoridades do sistema de justiça e representantes do Poder Executivo. E é uma vitória para cada um dos candidatos e também para a instituição, por conta das medidas que eles ascendem, passam a servir em novas entrâncias, e isso faz a renovação e um processo de renovação e de equilíbrio do Ministério Público. O Estado, na verdade, ele é uma unidade só, né? A gente tem o Executivo e os outros poderes, e o Ministério Público ele atua em conjunto com o Executivo. Então a gente vem representando o governo, num momento como esse que é festivo, a gente tem promotores mudando de entrância, outros ascendendo a categoria de procurador. Então isso é bom, a classe se fortalece e a gente está aqui para prestigiar e abraçar os colegas. O PGJ do Piauí enfatizou o compromisso e a dedicação dos membros empossados, ressaltando que o fortalecimento da instituição passa pelo reconhecimento da trajetória e da competência de seus integrantes. Hoje aqui é um momento de festa, até porque 5 colegas foram promovidos a procuradores de justiça, outros colegas removidos e promovidos, então foram 13 movimentações na carreira hoje aqui no Ministério Público. E a satisfação de ver que realmente se renova um novo gás para a atuação em prol da sociedade piauiense. Então um momento de festa, de alegria aqui na instituição. E a gente conversa agora com o promotor de justiça Sinobilino Pinheiro. Nós vamos falar sobre a atuação extrajudicial do Ministério Público. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso MPTV. Muito obrigado pelo convite, agradeço a todos, estamos aqui à disposição. A gente começa falando, doutor, no que caracteriza, né, essa atuação extrajudicial do Ministério Público? Perfeito. O próprio nome extrajudicial já diz um pouco o que se trata, fora do judiciário, né?
É como se o Ministério Público buscasse para si a solução de alguns problemas que tenham alguma repercussão social. É não levar ao judiciário, né? Procurando ser mais ágil, mais resolutivo, mais efetivo, que as pessoas que procuram o Ministério Público resolver efetivamente aquele problema. Então, basicamente, o objetivo é não levar ao judiciário e resolver o quanto antes. Quais são os instrumentos, né, os recursos utilizados nessa atuação extrajudicial? São vários. Então, são vários os procedimentos legais, né, e constitucionais também. São vários instrumentos que podem ser utilizados pelo Ministério Público e esses instrumentos, esses procedimentos são dados ao Ministério Público justamente para que ele possa utilizá-los de forma adequada e resolver efetivamente o problema. Então, a recomendação administrativa é uma forma, os acordos, né, que estão em moda, o acordo de não persecução penal, o acordo de não persecução civil, uma requisição administrativa, a própria audiência extrajudicial, audiência de negociação. Então, enfim, são inúmeros instrumentos que, se utilizados de forma adequada, de forma correta, mais técnica possível, efetivamente vai trazer resolução para a população. E quais desses instrumentos podem ser solicitados diretamente, né, pela sociedade? Isso vai depender do problema, né? Então, o que o Ministério Público tem que fazer é analisar o fato, analisar aquele problema que foi trazido até o Ministério Público e ali ele analisar quais desses instrumentos seriam mais efetivos para a resolução daquele problema. Por exemplo, uma situação que é bastante comum é a falta de medicamento, né? Uma pessoa que necessita daquele medicamento contínuo vai até a farmácia e não encontra aquele medicamento. Então, ele vai ao Ministério Público dizer que está faltando aquele medicamento. Então, muitas vezes, uma audiência com um representante da Secretaria Municipal, no caso de saúde, né, ou uma expedição de uma solicitação, né, enfim, já resolve esse problema. Logicamente, quando verificado que essa situação é crônica, a falta de medicamentos, aí nós passamos para utilizar outros instrumentos, digamos, um pouco mais invasivos, como a própria requisição, né, a própria notificação para comparecimento em audiência prautiva, tem uma própria investigação, né, para que venha resolver para todos e não mais somente para aquela pessoa que trouxe o problema. E na sua avaliação, se tratando, né, do estado do Piauí, quais desses recursos são mais utilizados em nosso estado? Olha, aqui a recomendação administrativa é bastante utilizada, que é um instrumento em que o Ministério Público, o promotor de justiça verifica que uma situação está fora da legalidade. Então, é um instrumento em que você comunica à autoridade de que está ilícita ou ilegal aquela situação e também sugere algumas modificações, né? O Ministério Público sugere algumas ações por parte do gestor para que aquela legalidade ela retorne ao statu quo, né? Fique novamente dentro dos parâmetros legais. Então, a recomendação administrativa é bastante utilizada. Mas o termo de ajustamento de conduta, o acordo de não persecução civil, o acordo de não persecução penal, todos são instrumentos extrajudiciais que também estão em bastante uso no nosso estado. Doutor, é possível a gente mensurar, trazer quais são os principais desafios, né, dessa atuação extrajudicial do Ministério Público? O principal desafio é o próprio conhecimento da população, o próprio conhecimento dos advogados que acompanham, né, que lidam diariamente com essa atuação do Ministério Público. Muitos desconhecem ainda, não sabem que é muito melhor resolver este problema extrajudicialmente, juntamente com o promotor, com o Ministério Público, ao invés de se buscar o judiciário, né, que o judiciário naturalmente é um pouco mais lento, um pouco mais custoso para o seu cliente. Então, a falta de conhecimento ainda dessa atuação extrajudicial do Ministério Público, para mim, é o principal entrave, né? O principal entrave. Mas isso, à medida que o Ministério Público vai exercendo essa atuação, naturalmente isso vai se tornando mais conhecido para a população, para os advogados, e a todos só tem a ganhar. Tanto o judiciário, que evita uma judicialização, o Ministério Público, que efetivamente resolve os problemas que são levados até a sua unidade, e os advogados, que também evitam que o seu cliente possa ser um réu
né, um demandado no Poder Judiciário. O senhor citou anteriormente o exemplo dos medicamentos, né, da falta de medicamentos, mas qual exemplo o senhor poderia trazer, né, algo que marcou a sua carreira também enquanto promotor de justiça nessa atuação extrajudicial? Olha, são 17 anos trabalhando com isso, né? Exatamente 17 anos trabalhando com atividade extrajudicial, seja no centro de apoio em que fui coordenador, seja na promotoria de justiça. Então, são inúmeros os casos, né? São inúmeros, fica assim até difícil de lembrar uma situação, mas o que eu posso dizer, que na minha opinião, o principal instrumento que é mais efetivo, que a gente consegue mais resolutividade, são as audiências. E uma demanda que eu guardo como bem efetiva, bem resolutiva e trouxe assim uma repercussão social bastante grande no local, foi quando eu trabalhava como promotor de justiça na cidade de Valença do Piauí. E à época, no ano ali de 2014, 2015, as quedas de energia, né, eram constantes. E o comércio já praticamente não funcionava, o próprio Poder Judiciário não estava funcionando, o Ministério Público, enfim, a cidade parava por razão dessas má prestação de serviço público da Companhia de Energia Elétrica. Então, nós instauramos o procedimento e fizemos uma sequência de audiências extrajudiciais, petição de recomendação, e utilizamos de todos esses instrumentos extrajudiciais para a gente conseguir. À época, era um caminhão que tinha uma espécie de um transformador enorme, né, em que foi colocado na cidade de Valença do Piauí e melhorou a energia, né? Então, foi basicamente isso. E Equatorial, na época, se chamava outro nome, depois que apagou o fogo, decidiu por tirar aquele equipamento, né, da cidade e colocar em outro que estava com o mesmo problema. Foi quando, então, a gente foi mais incisivo, né, e entramos com algumas ações judiciais. O Poder Judiciário determinou que não retirasse até a construção de uma estação fixa de energia. E esse caminhão fez com que a própria Equatorial apressasse essa colocação de estação fixa. Isso foi feito e efetivamente acabou com um problema que durava anos, né? E a cidade de Valença do Piauí ainda é marcada por essa atuação que trouxe uma repercussão social de todos os efeitos e âmbitos, né? Impacto macro, né? Estamos falando de iluminação pública. Exatamente, né? Então, foi isso. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso MPTV, esclarecendo, né, sobre a atuação extrajudicial do Ministério Público. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre. E veja a seguir, regulação de pessoas idosas em abrigos de Teresina é tema de audiência pública realizada em nossa instituição. MPPI promove audiência sobre construção de fluxo de assistência social na capital. Até já! A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou os seus dados. Tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Um dia, seu lixo já guardou uma sobremesa deliciosa. Garantiu momentos de diversão em família. Serviu para matar a sede naquela tarde quente. E permitiu que uma criança fosse feliz. Seu lixo é da sua conta. Separe e encaminhe seu lixo para a coleta seletiva. Se possível, recicle. Apoio Ministério Público do Piauí. Estamos de volta com o MPTV. As promotorias de Justiça de Defesa do Direito da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência realizaram audiência sobre a regulação de vagas e do manual de utilização do fluxo de institucionalização de pessoas idosas na capital. A audiência foi conduzida pelas promotoras de justiça Marlúcia Evaristo e Janaína Aguiar, além da defensora pública Sara Vieira Miranda. Ainda no ano de 2021,
o MPP instaurou um procedimento para criar instrumentos que facilitem o acesso de idosos em abrigos de longa permanência. O objetivo da reunião foi verificar o andamento da criação desse fluxo. Nós observamos que no Brasil inteiro não existia um fluxo de regulação a nível de SUAS para ingresso de pessoas idosas em instituições de longa permanência, os chamados abrigos de idosos. Então, nós pesquisamos no Brasil todo, não tinha, começamos um procedimento ainda em 2021 para que a gente pudesse estar se munindo de informações. Chamamos a Sencasp, porque é o órgão municipal que tem efetivamente que construir esse sistema. A Prodaté, que é o órgão de informática, de processamento de dados do município de Teresina. E durante todos esses anos a gente criou o quê? Criamos um programa informatizado, um sistema de acesso, nós criamos toda uma critérios objetivos para que a gente pudesse estar inserindo esse idoso e dependendo do grau de dependência dele, se ele estava em situação de rua, se ele era acamado, pessoa com deficiência, sofrendo violência, ele ia pontuando e essa pontuação define a colocação dele na lista de espera. Essa lista de espera também é importante para quê? Para a gente definir se há ou não a necessidade de criação de novas ILPIs, de novos abrigos para pessoas idosas. O acolhimento institucional é medida de exceção e a gente só faz quando realmente há necessidade. O sistema foi apresentado pela psicóloga e técnica da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, a Sencasp, Ângela Chantal. Atualmente, as unidades de proteção social do município, como CREAS, CRAS e Centro Pop, já podem fazer o cadastro de idosos no sistema. Então, a população que tiver, pessoas que tiverem interesse em solicitar uma vaga, se não houver violação de direitos, pode procurar diretamente a IUP cadastra essa demanda. Tem todo um procedimento de documentação que precisa ser inserida no sistema e eles fazem esse cadastro. Se houver violação de direito, tem que ir pela rede socioassistencial, que no caso a porta de entrada são os CREAS, mas nós temos outros serviços também que estão dentro desse sistema. E aí futuramente a gente vai incluir a Fundação Municipal de Saúde também, através dos hospitais, para que os hospitais também possam encaminhar demandas de pessoas em situação de abandono, que precisam de acolhimento. Recebe alta médica, mas não recebe alta social por conta da situação de abandono. Apesar da apresentação do sistema, o fluxo de atendimento ainda não está finalizado. Por isso, o MPPI solicitou que apresentem um fluxograma no prazo de 30 dias para que a população tenha ciência de como solicitar vaga em uma instituição de longa permanência e de como o processo vai tramitar dentro dos órgãos de assistência social. Orientamos a Sencasp, requisitamos inclusive que apresente esse fluxo em 30 dias para que todos os órgãos da rede de apoio, de assistência à pessoa idosa, né, principalmente os usuários do sistema, tenham a ciência, e a população teresinense também tenham a ciência de como pleitear uma vaga em LPI e como esse processo vai tramitar dentro dos órgãos de assistência social. Nós começamos esse trabalho com o município de Teresina, mas pretendemos que esse fluxo, né, de acolhimento e a implantação de um sistema de regulação também seja feito a nível de estado do Piauí, porque nós temos uma instituição de longa permanência para idosos estadual em Teresina, que é a Vila do Ancião. O Ministério Público do Trabalho no Piauí tem feito um alerta para que as empresas estabeleçam medidas para gerenciar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Embora tenha sido alterado o prazo da obrigatoriedade do monitoramento para maio do próximo ano, a Procuradora do Trabalho, Maria Helena Rego, chama a atenção para a importância desse monitoramento. Acompanhe. Muito embora a vigência da portaria tenha sido adiada para 26 de maio de 2026, é importante que os empregadores tenham em mente que
Em 2026, os riscos psicossociais já devem estar todos identificados. Então, eles vão ter esse período para poder já providenciar. Não é para esperar até maio de 2026 para iniciar esse trabalho de gestão do risco psicossocial. Mesmo porque a norma hoje já determina a identificação dos riscos ergonômicos. E o risco psicossocial é um risco ergonômico. Então, na realidade, essa obrigatoriedade já existe. Foi apenas expresso formalmente o nome risco psicossocial dentro dos riscos ergonômicos, mas a obrigatoriedade já existe. Então, durante este ano, os empregadores já devem trabalhar para que, em 2026, efetivamente, esses riscos já estejam previstos nos seus PGRs ou nas análises ergonômicas. Olá! Começa agora o Giro de Notícias do MPPI. Confira os destaques da semana. A 2ª Promotoria de Justiça de Esperantina ingressou com uma ação civil pública contra a empresa Águas e Esgotos do Piauí, a Gespisa, em razão da má prestação do serviço de abastecimento de água no município, em especial nos bairros Novo Milênio e Bernardo Rego. Desde 2024, o MPPI já instaurou diversos procedimentos devido à má prestação do serviço de abastecimento. Apesar das audiências realizadas, a Gespisa não colaborou com os acordos. A 2ª Promotoria de Justiça requereu à Justiça que determine à Gespisa que realize a compra e instalação de aparelhos e materiais que mantenham o abastecimento de água na cidade de Esperantina, solicitando ainda que, em caso de descumprimento, fique determinada a aplicação de multa diária em valor não inferior a R$50 mil. Com o objetivo de promover soluções tecnológicas integradas para os desafios da segurança pública no Piauí, representantes do MPPI se reuniram com integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública para avançar no desenvolvimento de projetos estratégicos com alto impacto social e institucional. Entre os temas discutidos, destaque para o projeto Alerta Digital, iniciativa do PROCON, que integra o Plano de Gestão e Atuação 2024-2025. Os dados, integrados por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, permitirão a geração de alertas públicos preventivos, protegendo os consumidores e promovendo maior educação digital para a população. Ao final do encontro, as instituições reafirmaram o compromisso de atuarem de forma integrada, inovadora e resolutiva, com foco na efetividade da justiça penal, no combate à criminalidade recorrente e na proteção dos direitos fundamentais. O MPPI firmou um acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal do Piauí para a estruturação e funcionamento do Laboratório de Simulações de Drenagens e Represas, que funcionará na universidade. O termo estabelece um regime de mútua cooperação técnico-científica entre o MPPI e a UFP, no âmbito dos programas, projetos e ações desenvolvidos pelo Ministério Público, com o intuito de compartilhar e desenvolver dados e pesquisas com a utilização de laboratórios computacionais, referente a simulações e identificação de drenagens em macrobacias, simulações de rupturas de barragens e possíveis danos recorrentes. A UFP apresentou a tecnologia que possibilita a produção de simulações para a previsão de alagamentos, inundações e danos decorrentes de chuvas intensas ou do rompimento de barragens. Ao final da reunião, o Procurador-Geral realizou a entrega de equipamentos para o Laboratório de Simulações de Drenagens e Represas, dentre eles, uma TV e computadores com grande capacidade de processamento de dados para a realização das simulações do projeto. E o Giro de Notícias fica por aqui. Até a próxima semana! O Centro de Apoio de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente promoveu uma reunião com os integrantes do Sistema Único de Assistência Social de Teresina para discutir a elaboração do fluxo de acolhimento institucional. A criação do fluxograma partiu da necessidade de organizar o papel de cada instituição que integra o Sistema Único de Assistência Social, com atendimentos de média e alta complexidade. Essa parte do sistema atua quando já houve algum tipo de violação dos direitos de crianças e adolescentes. Os trabalhos foram presididos pela promotora de justiça Joselice Nunes.
através dos fluxos, a gente consegue uma padronização das ações e uma aproximação maior de toda a rede, um trabalho de articulação realmente entre a rede, obedecendo aqueles princípios do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O Sistema Único de Assistência Social reproduz o modelo de repartição de competências do SUS. Os serviços de alta e média complexidade envolvem o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos. A reunião contou com a participação de representantes da Secretaria de Estado da Assistência Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Teresina, do SUAS e das casas de acolhimento da capital piauiense. A gente vai dando uns passos para a gente tentar chegar em toda a rede. É claro que a gente não vai conseguir prever todas as situações, nem todas elas vão estar abarcadas dentro desse fluxo, mas é um fluxo que vai nos nortear para aquilo que a gente trabalha no cotidiano. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. A gente se encontra na nossa próxima edição.